importante destacar que o diretor é peça fundamental para o sucesso escolar. Nós realizamos uma seleção pública, meritocrática, que tem 6 etapas, são 6 meses de um processo seletivo, e após todo esse processo, os candidatos vão compor um banco de candidatos selecionados e, posteriormente, eles vão ser convidados a ocupar o cargo de diretor a partir da necessidade da rede pública municipal. Durante o trabalho e a condução da gestão escolar por parte do diretor, eles são avaliados por 2 equipes que compõem a Secretaria de Educação. A partir dos resultados e dessa avaliação, ele pode permanecer na mesma escola para o ano letivo seguinte, ele pode eventualmente encerrar sua contribuição como gestor, como diretor, e um novo candidato ser convocado pela seleção, ou ele pode passar por um processo que a gente considera muito importante para a evolução e para o amadurecimento do diretor, que é uma mudança de escola, também informalmente chamada de rodízio. Então ele está numa unidade escolar, desenvolve um bom trabalho e às vezes ele é reconduzido para uma outra escola, ou para vivenciar a experiência de uma comunidade diferente daquele que ele conhece, ou para ir uma escola com a maior matrícula ou com a menor matrícula, se eventualmente ele precisa desenvolver aquela habilidade em relação à gestão no ambiente escolar, ou até mesmo ele pode ser um bom diretor, ter excelentes resultados e ser convidado para uma escola que tem maus resultados, que está numa situação de melhoria, porque a gente sabe que ele tem potencial para chegar naquela escola e contribuir para a sua evolução. Trabalhamos com tópicos relacionados à liderança escolar, à interdisciplinaridade, à garantia da boa implementação do material estruturado que é entregue nas escolas, o cuidado, a responsabilidade e o zelo que os diretores precisam ter nas rotinas de natureza administrativa, financeira, num bom emprego e na execução de recursos públicos que são destinados à escola, o próprio acompanhamento das demandas logísticas que a escola tem, da disponibilidade de livros e materiais, da garantia e da boa organização da merenda escolar, da supervisão da estrutura física do prédio da escola, ou mesmo das rotas de atendimento do transporte escolar. O diretor também tem autonomia pedagógica porque ele pode, com um olhar clínico, identificar aqueles professores que eventualmente têm ou não perfil para atuarem em uma determinada modalidade ou em uma determinada série. E juntamente com a secretaria, ele pode fazer mudanças e adaptações dentro da sua escola, até porque nós orientamos 3 princípios básicos importantes ao diretor, que é o que a gente chama de tempo, presença e exemplo. Então, o tempo porque ele tem que estar presente na escola, né, tem que estar constantemente no ambiente escolar, acompanhando a rotina, mediando situações, garantindo o aprendizado dos alunos. É a presença porque não é só o tempo físico, ele tem que ser um líder, tem que dialogar com a comunidade, tem que liderar os professores, tem que conquistar, envolver e motivar os alunos, e o exemplo como gestor público, desde a sua fala, da sua postura, da sua capacidade de interagir com os profissionais nas diferentes áreas. Os diretores eles são formados em serviço pela Secretaria de Educação e muitas vezes pessoalmente pelo próprio secretário. Então, toda quinta-feira, no período da tarde, nós reunimos todos os diretores de todas as unidades escolares do município de Sobral e essa reunião ela tem pautas técnicas, informativas, mas a grande maioria dessas pautas são formativas. Então, nós trabalhamos desde a questão da matriz de habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver e demonstrar essa habilidade na avaliação.
E o mais importante nessa formação, nesse encontro semanal, o diretor passa, acima de tudo, a ter um olhar mais clínico para garantir o óbvio, né? Que a criança esteja na escola os 200 dias letivos, as 800 horas, para que as avaliações diagnósticas iniciais no começo do ano sejam aplicadas para mapear o perfil do aluno e o ponto principal, que é o elemento mais fundamental da essência do trabalho do diretor, é ele ter um olhar clínico focado nas questões de natureza pedagógica, especialmente fazendo com que a sala de aula tenha condições para que os professores possam garantir o aprendizado e que essa escola cumpra a sua finalidade principal, que é a mais importante, que é o fazer bem o feijão com arroz, é o dever de casa, que é uma escola que ensina, que garante por direito da criança que ela de fato aprenda. Sobral, ao longo desses 25 anos, foi aprimorando um modelo de gestão no âmbito pedagógico, né? E esse modelo hoje ele é estruturado a partir de uma equipe de técnicos que compõe a Secretaria de Educação, que é uma equipe de desenvolvimento da aprendizagem, e esses técnicos eles fazem um trabalho de tutoria pedagógica junto ao diretor. Então, para cada grupo de 5, 6, 7 escolas, eu tenho um tutor, um técnico, que ele visita periodicamente as unidades escolares e ele tem uma rotina, um protocolo para verificar o trabalho que o diretor está desenvolvendo na escola. Então, nessas visitas, eles identificam como está sendo feita a organização da estrutura de aprendizagem da escola, qual é a frequência e a rotina do diretor escolar em receber a comunidade, em dialogar com seus coordenadores, em orientar as suas equipes administrativas e pedagógicas para a garantia de um bom ambiente para o aprendizado dos alunos. Ele também verifica e estuda, junto com o diretor escolar, os resultados individualmente, de criança por criança, em relação ao aprendizado. E aí entra um outro elemento muito importante, que é uma dimensão de eficiência, de qualidade e de organização da Rede Pública Municipal de Educação de Sobral, que é a dimensão da avaliação educacional. Esse tutor, essa equipe pedagógica, ela só vai acompanhar bem o trabalho do diretor se ela tiver os dados de como está sendo a evolução e a aprendizagem das crianças. Então, é um acompanhamento pedagógico que envolve uma tutoria, um acolhimento, um zelo pelo diretor, e tudo isso é acompanhado por essa equipe pedagógica que desenvolve, ao longo da trajetória profissional, essas habilidades com os diretores. O coordenador pedagógico ele tem um papel fundamental como um braço operacional do diretor, especialmente na dimensão pedagógica da aprendizagem. Nós orientamos muito os diretores a não ocuparem os seus coordenadores com outras demandas que não sejam a da aprendizagem efetiva dos alunos. Esse coordenador ele senta individualmente e acompanha o planejamento e a elaboração da aula de cada um dos professores que ele é responsável dentro da escola. Juntamente com o diretor escolar, o coordenador pedagógico também é convidado a assistir, a se inserir dentro da sala de aula e depois, posteriormente, em reuniões, dar um feedback aos professores sobre a qualidade da didática, da transmissão do conteúdo, dos exemplos, de como ele está trabalhando aquelas habilidades com os alunos em sala de aula, porque o coordenador ele é um grande observador do trabalho de sala de aula e também a partir dos resultados da avaliação da aprendizagem. Esses resultados vão munir o coordenador de poder individualmente conversar com o diretor sobre a realidade de aprendizado de cada aluno, assim como também estabelecer uma interface entre o diretor e os professores que estão em sala de aula, porque ele vai sentar com o professor, vai identificar aluno por aluno, como é que está o nível de aprendizado desse aluno, além disso, qual é a habilidade individual que o aluno desenvolveu em um determinado conteúdo, como é que essa habilidade, se eventualmente ela não tiver sido desenvolvida,
ela pode ser aprimorada, pode ser trabalhada, e aí ele leva novas estratégias, ele promove reuniões motivacionais, ele dialoga com a família, traz o pai e a mãe em reuniões periódicas que nós temos no calendário escolar, uma reunião bimestral. Bom, a formação dos coordenadores ela é oferecida mensalmente pela Escola de Formação Permanente do Magistério do município de Sobral. Então nós temos uma grade onde durante o ano inteiro os coordenadores pedagógicos saem uma vez por mês de dentro da escola, participam dessa formação e essa formação ela lida com os principais tópicos do papel prático, objetivo do coordenador dentro da escola.